Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje tem jogo do Vasco. Quando há jogo do Vasco, a gente grava o pré-jogo e o pós-jogo. A partir deste momento, a gente vem gravar o pré-jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. Só orientar alguns vascaínos. Não se fala Flamengo e Vasco. Sempre é Vasco e Flamengo. Flamengo não tem casa, portanto, não tem mando de campo. Então, por favor, é sempre Vasco e Flamengo. No dia que o Flamengo tiver estádio próprio, aí a gente dá essa honra de falar Flamengo e Vasco. Mas sempre vai ser Vasco e Flamengo. A luta daquele que sempre foi o precursor pela igualdade e pelo respeito contra aquele que é soberbo. E isso se traduz muito bem neste campeonato carioca, onde o Flamengo está sendo soberbo por brigas aí com a Rede Globo de televisão. Hoje esse jogo não terá transmissão pela TV, apenas pelo rádio. Isso é lamentável. O Vasco tem que entrar em campo e jogar como o Vasco. Sempre que jogar Vasco e Flamengo, o Vasco, pela sua grandeza, pela sua história, ele vai ter sim a obrigação de vencer. É um clássico à parte, é um campeonato quando essas duas equipes se enfrentam. Eles também pensam assim. Quando perdem, eles sentem. E o Vasco hoje, eu repito, houve essa opção pelo técnico Abel Braga de colocar um time alternativo, o Sub-20. Vamos cobrar uma vitória do Vasco da Gama. São 14 jogos sem vencer o Flamengo, sendo que desses 14 jogos, 9 são na gestão do Alexandre Campelo. São 6 empates e 3 derrotas. O Vasco, pela sua grandeza, não pode ficar neste jejum. E vamos lembrar aqui, eu sou de um tempo que o Flamengo ficou 5 anos sem vencer o Vasco da Gama. A maior sequência é do Vasco. São 20 jogos sem perder. Mas hoje as coisas se inverteram. Algumas pessoas fazem tudo e mais um pouco para diminuir este clássico. Sinceramente, hoje eu não entendo porque o Germancano não vai a campo. Não dá para entender esse tipo de coisa. O Vasco tinha que colocar o que tem de melhor, repito aqui, e não fazer coro ao Flamengo de diminuir o campeonato carioca. Se o Vasco metesse 2, 3, 4 no Sub-20 do Flamengo, eles não teriam essa arrogância mais. Porque isso para mim é arrogância. Caiu muito mal na imprensa. Porque eles estão falando que a instituição, eles usam Vasco da Gama
para poder falar sobre medo, o que não é verdade. E a gente vê o técnico Abel Braga aí auto se protegendo. Vamos ficar na torcida para o Vasco poder vencer o Flamengo. Até porque você que me assiste, que torce para o Vasco, que é torcedor do Vasco de verdade, não aguenta mais chacota e humilhação do rival. Muitas pessoas acham normal o fato do Vasco perder para o Flamengo. Essas pessoas não têm a essência de ser Vasco. É modinha, é Nutella. O vascaíno tem que colocar na cabeça uma coisa: o Vasco existe para duas coisas: ajudar os necessitados e ganhar do Flamengo. O Vasco, ele é a antítese do Flamengo. A gente não pode entrar em campo com o espírito da última partida. Empatou no último minuto por 4-4, está bom. Não. A gente tem que entrar com aquele espírito de 1923, lá na primeira partida, quando o Vasco enfrentou o Flamengo, primeiro jogo oficial entre as equipes, o Vasco foi lá e ganhou com autoridade por 3-1. A raiz de ser Vasco é entender que podemos ser muito mais do que somos hoje. Essa resignação não faz parte daquilo que é o Vasco. E foi assim que em 1931 o Vasco construiu a maior goleada deste clássico, 7-0. 5 gols do Russinho, um do Mário Matos e o outro do Santana. 7-0. É assim que Roberto, o maior goleador da história deste clássico, entrava em campo. Edmundo, Romário, achando que era um campeonato à parte. E o Vasco teve vários êxitos. Recentemente, no período entre 2015 a 2017, o Vasco ficou 9 jogos sem perder para o rival. O normal é o Vasco vencer. Nos anos 80, quando o Flamengo do Zico entrava em campo, eu duvido, mesmo o Vasco disputando Libertadores ou outra competição que fosse, que o Vasco iria poupar o Roberto Dinamite para jogar esse campeonato à parte. Então quem fala isso não tem conhecimento da história de Vasco, do que é o Vasco de verdade. Diminui um clássico desse para defender presidente e fazer politicagem. Então a gente vai torcer para o Vasco. O Vasco hoje deve mandar a campo Jordi, Caio Tenório ou Natan, Miranda e Ulisses, Alexandre Melo ou Riquelme, Andrei, Marcos Júnior, Lucas Santos, Ribamar, Thiago Reis e Vinícius. Espero que vença. E se perder, por favor, quem apoiou que um time alternativo fosse escalado, não venha condenar a base depois, porque isso é oportunismo. Valeu, meus amigos? Vasco neles. Depois que acabar o jogo, a gente vai fazer o pós-jogo aqui, uma live entre Vasco e Flamengo, para a gente dissertar como que foi esse jogo. Valeu!